Olá a todos, me chamo Daniel, sou luthier de sopro há mais de 12 anos e faço reparo e manutenção de instrumentos de sopro. O luthier é aquele que fabrica ou faz reparo e manutenção de instrumentos, certo? No meu caso, sou da linha de sopro, da área de sopro, que são instrumentos onde dependem, exclusivamente do sopro para emitir som. O serviço de reparo e manutenção em instrumentos difere muito de reforma. Então, reforma de instrumentos é uma, reparo e manutenção é outra. Na reforma, ela inclui banho, laque, pintura e revitalização de peças, certo? Ou troca de peças também. O serviço de luthier, ele é um serviço que visa preservar a integridade física do instrumento, certo? Então, no serviço de reparo e manutenção, a gente tira amassado, faz soldas, faz colagem de corpo, no caso do oboé, do clarinete, troca de sapatilhas, troca de mola, guias. Nesse vídeo nós vamos abordar tudo sobre as ferramentas, os EPIs, são indispensáveis, os materiais, né? E nós vamos abordar também aqui a solda em estanho e a solda prata, que são essas duas soldas usadas no reparo e manutenção de instrumento de sopro. Então vamos começar aqui com as ferramentas, né? Esse motorzinho aqui, ele vem com esses dois polos, certo? No meu caso, eu preferi, como eu vou precisar tanto da pedra como da escovinha, eu deixo ele só para esses dois. É importante você ter uma mesa, certo? Essa aqui minha, ela é de madeira maciça. Aqui nós temos essa luzinha de LED. Aí você compra um LED desse aqui, certo? Nessas lojas de eletrônico tem. Aí ele já vem com essa adaptação. E você coloca num 12 volts aqui, dá tudo certo. Essa serrinha aqui também, né? Que você compra essa serrinha aqui e adapta nela. Serrinha bem fininha, bem mais fina que essa. Mas essa e essa aqui tem resolvido os trampos comigo. Aqui eu tenho, são arames para fazer molas, né? Que é um adaptador para colocar um pet na moça, para fazer o nosso trabalho. A furadeira é muito importante também. E o secador eu uso muito, porque quando a gente lava os instrumentos, é necessário secar cada cantinho. E às vezes alguém pode ficar em algum lugar e acabar danificando a laca, né? Ou até a pintura do instrumento. Aqui temos um martelo inverso. Essa aqui é a famosa haste flexível, as bolinhas que vem com ela. Essa foi necessária comprar porque ela tem todas as bitolas aqui que são indispensáveis para o trabalho de desamassar. Eu tenho aqui o alicate com bico curvo, bico reto, bico fino, né? Os dois, bico redondo, alicate de corte, um alicate comum com isso aqui desgastar. Embora instrumentos, né, tem parafusos pequenos, mas existe parafusos emperrados, em que as chavinhas pequenininhas, elas não vai ter força para tirar, certo? Então, essa chave de fenda aqui já me salvou várias vezes. Aí nós temos aqui o paquímetro, que é indispensável ao luthier. Nós temos que ter uma treina, porque algum serviço a gente precisa de mais do que um paquímetro para medir. Importantíssimo você ter um martelinho desse, certo? Porque ele é inoxidável, ele agride menos, certo? Desse aqui, um martelo médio e um martelo de borracha. Isso aqui faz o papel de um brunidor, certo? Um brunidor é nada mais do que um raspador, né? Então, com pouquíssimo dinheiro, né? Eu comprei essa lima, certo? Porque a lima, ela é de um material mais resistente, certo? Desgastei aqui a ponta para ela ficar afiada. Isso aqui a gente dá acabamento em solda de estanho, certo? Aqui temos uma mini retífica. A mini retífica, ela tem, né, várias pontas aqui para você trocar. Mas isso aqui é algo indispensável ao luthier. Nós temos aqui também o desamassador magnético, né?
Essa aqui já é uma ferramentinha um pouco bem mais caro, certo? Onde ela tem essas bolas, certo? Essas bitolas e esse imã aqui, que ele é utilizado para desamassar algumas peças em que não será necessário desmontar. Nós que trabalhamos com instrumento de sopro, é indispensável entender o funcionamento do instrumento. O ar vem por aqui, ele chega aqui na máquina dos pistos. Se eu não apertar nenhum pisto, nenhuma chave dessa aqui, ele vai vir aqui e vai sair pela campana, naturalmente. Se eu aperto esse pistinho aqui do meio, antes de fazer essa trajetória, ele vai passar aqui nessa bomba que é referente a esse pisto. Se eu aperto antes de fazer a trajetória, ele vai passar nessa bomba antes do ar sair. Então, os pistos, né, essas chaves assim, né, que chamam de pisto, ou pode ser rotor também, né, eles servem como um automatismo para definir essas posições. Nos pistos, ele tem esses furos que faz o desvio, né, do ar. Se ele está nessa posição, o ar vai passar direto. Se ele desce, o que vai acontecer? Ó? Ele vai desviar o ar para que o ar passe primeiro por essa bomba antes de fazer sua trajetória natural. Outra coisa muito importante ao colocar pisto é o que? Você vai colocar o pisto não pode, né, entrar forçando, né, o pisto tem que estar livre, certo? Mas não pode ter folga, certo? O pisto não pode ter folga. Qualquer folga que ele tiver aqui, isso aí já resulta, né, um mau funcionamento, porque é o equivalente a estar com vazamento. Então, o pisto ele vai encaixar essa partezinha aqui que é chamada de guia dos pistos. Encaixou, você já não consegue rodar ele assim, ó. Encaixou lá, tá vendo? Aí você apoia o dedo um pouquinho só para ela não sair do lugar e faz delicadamente com as pontas do dedo. Se por acaso começar a travar, é porque tá errado. Aí o que você faz? Você vai ao contrário, certo? Anti-horário, até que ele repouse. E repousou, então você vai com a pontinha do dedo. Nenhum instrumento pode entrar forçando. Se estiver entrando forçando, tá errado, certo? Sempre com a pontinha dos dedos. Tanto o capelote superior, que é esse que eu acabei de colocar, como o capelote inferior. Jamais na sua vida você vai desemperrar um pisto, certo? Batendo ele aqui para ele sair. Por quê? O pisto ele é oco, certo? E de um material fininho. Então quando eu faço pressão aqui, o que vai acontecer? Ele vai inchar, certo? E ele inchando, ele nunca mais sai dessa câmara. Então você vai perder o instrumento. Então seria para remover uma bomba que está presa, né? Com o martelo inverso. Então, a gente coloca aqui um paninho para que não venha arranhar o instrumento. Tem que encaixar perfeitamente, certo? Eu vou aqui quanto mais você fazer isso aqui devagarzinho, mais você vai preservar a integridade do instrumento. Você não vai amassar, você não vai, né, danificar outra peça. Então, só acordando a peça. Acordando até que você remove ela, certo? É claro que essa aqui estava muito fácil de sair, certo? Normalmente, essas peças quando está muito travada, é necessário você deixar de molho alguns produtos, né, que vão amolecer, né, vão facilitar a ação desse serviço. Nós temos esse trompete aqui, essa sucatinha. Nós vamos fazer uma simulação aqui de como retirar esse amassado. Alinhar o máximo possível esse aro, porque o que aconteceu aqui? Tudo isso aqui aconteceu devido a essa fratura no aro. Então, primeiro, a gente volta o aro o máximo que puder, depois a gente entra desamassando. Apoia sobre uma superfície plana, certo? Deixando
passando apenas a parte que está amassada. Vai aqui com cuidado. Como minha mesa não é tão plana, peguei uma base aqui. Aqui eu vou conseguir perceber aonde está mais para fora. Deixo passando a partezinha que eu quero desamassar. Seguro ele, né? E vou tentando alinhar. E já vou conferindo aqui. Feito o pré-desamassamento do aro, nós vamos entrar aqui. Ó, ver que ainda está um pouquinho amassado, né? O aro. Mas esse aro vai voltar de acordo esse amassado for voltando também. Sempre procurando primeiro o que? Desmanchar cada quina. Tá vendo? Essa quina tá para cá. Essa tá para lá. Então nós vamos desmanchar primeiro as que estão para lá. Então vou aqui, ó. Primeiro essa aqui, ó. Certo, ó. Vamos lá, vamos começar por essa aqui. Eu vou aqui e deslizo o instrumento sobre essa quina. Certo? Desmanchei uma. Agora eu vou para a próxima. Essa aqui. Essa aqui tá para cá, então não vou mexer nela agora. Deslizo. Mais uma quina. Aqui nós temos outra aqui também. Mesmo serviço, ó. Agora nós vamos ver que nós temos quina na parte de fora, né? Na parte externa. Aí nós vamos tirar elas aqui assim. Mesma forma, apoia e vou deslizando sobre a quina, certo? Deslizo sobre a quina. Aí tem mais outra aqui, né? Apoia, desliza sobre a quina. Eu não estou fazendo aqui porque isso aqui é uma sucata, certo? Mas o ideal é você passar uma graxa sobre a superfície ou do instrumento ou da base da ferramenta que você vai usar para evitar algum arranhado, certo? Estou só quebrando as quinas. Por enquanto é só quebra de quina. Já vemos que já temos quase um formato de sino, né? Do sino da campana, né? Nós vemos aqui que o instrumento já apoia, né? Ele não vai ficar caindo, certo? Já está apoiado sobre toda a superfície. Agora nós vamos retirar esses pequenos detalhezinhos, certo? Que infelizmente alguma marquinha vai ficar. Então, nesse serviço de luteria, nós só desamassamos, certo? Então vai ficar alguma marquinha, isso é totalmente natural. Você apoia o trompete aqui, né? Sempre a outra parte tem que estar apoiada numa superfície. Então nós vamos aqui, ó, certo? Tentando desmanchar essas pequenas quinas que agora já são bem menos nítidas, né? Como sempre, né? Mesmo para polir, você coloca um equipamento, certo? Para proteger seus olhos. Aqui. E a gente faz um polimento para tirar um pouquinho das imperfeições. Não tira tudo, já vai dar uma melhora muito boa. Eu utilizo essa massa número 2 porque ela é menos agressiva, né? Ela vai corroer menos, é menos abrasiva. Sempre nessa posição assim, ó, e girando. Então esse é o resultado, certo? Após um reparo. Na reforma não ficaria essas marquinhas, por quê? Porque é retirada essa campana, passada no torno e depois feito um acabamento e um novo banho, né? Então fica essas pequenas marquinhas, mas no geral tá bem melhor do que o que estava. Vamos lá, então partindo para a área de madeiras, né? Nós vamos mexer aqui nesse saxofone, certo? Nós vamos fazer aqui o serviço da troca de sapateiro, que vai ser dessa aqui. Nessa troca, já é possível você perceber o que é feito durante uma troca geral. Nós vamos precisar aqui de um puxa e empurra mola. E aqui eu vou aqui, ó, escola essa mola, certo? Desengata aqui as molas. Pode observar que as chaves já estão soltas. Se esse eixo não tiver emperrado, com a chave pequena eu consigo remover.
Que você pressiona aqui, certo? E só gira. Pronto, ó, fez esse barulhinho. Percebeu? Isso quer dizer que a rosca acabou. Já está pronta para ser retirada desse eixo. Vou segurar aqui com o alicate, certo? Puxar com cuidado para não danificar o eixo. Nessa chave aqui, né, nós vamos olhar primeiro se tem alguma folga, né, no eixo, né? Nós colocamos o eixo, né, e tentamos balançar ele dentro. Por sorte, essa aqui não está, né? Não está com folga. Então, existem ferramentas para remover essas folgas, né? Então, assim, são alicates que tem bitolas aqui, né? Onde você tem cavidades, onde você encaixa aqui e você pressiona, certo? E ele vai fechar mais um pouquinho. Então, nós vamos pegar aqui, ó, um maçarico orca, né? Alimentado apenas por um botijão de gás. Não tem problema que laca, ela não é feita para queimar com baixa temperatura, certo? Ela aqui só vai conseguir queimar a partir de 200 e poucos graus Celsius. Toda cola de sapatilha, ela é feita para efeito térmico, ou seja, ela esquenta e ela entra em estado líquido, esfria e ela entra em estado sólido. Então, você aquecendo essa cola, vou pegar aqui uma ferramenta para ajudar. Eu vou pegar aqui, a sapatilha usada, não tem problema estragar ela, certo? Ó, descolou. Então nós vamos fazer agora a limpeza dessa bandeja da chave, né? Nós aquecemos aqui a cola e fazemos a extração com um paninho. Feita a limpeza, agora nós vamos, né, definir qual o tamanho da sapatilha ideal para colocar aqui. Então eu vou medir o que? A bandeja da chave, certo? Vou colocar com um paquímetro. Posso perceber aqui que nós temos 34,5, né? Vou ver essa aqui. Pronto, essa aqui vai ter 34. Então, ela vai ficar legal. Porque essa margem de meio milímetro não interfere muito, certo? Então, vamos aqui testar. Certo? Encaixou perfeitamente. Então, nós vamos aquecer ela aqui. E fazer um pequeno espiral. Não é necessário encher toda a bandeja. Nós vamos fazer só aqui mais ou menos no meio. Eu dou mais uma aquecidinha aqui no fogo para que eu possa, né, colocar a sapatilha. Eu faço uma pressãozinha apenas no ressonador, certo? Nenhuma pressão dos lados, só no ressonador aqui. Vamos para a montagem da chave, né? Como é eixo único, né? O único eixo que vai, né, que vai sustentar essas duas chaves, eu vou lubrificar, certo? Aí eu vou colocar o eixo. Eu já vou verificar se tem alguma folga, né? Agora vai entrar em ação a nossa fita de LED, né? Tem uma gretinha aqui, ó, né? Podendo perceber que tem uma pequena vaguinha, né? Certo? Isso aqui tem que vedar apenas com o peso da chave. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, né, colocar uma espátulazinha. Você encaixa aqui, ó, para que a sapatilha venha nivelar com toda a chaminé. A chaminé é essa partezinha aqui, ó. Vamos aquecer um pouquinho aqui para que aquela cola, como eu falei, né, ela venha se ajustar. Aqueceu. Ainda nós vamos, né, fazer uma pressãozinha e retira. Ah, mas ainda ficou um pouquinho. Tudo bem. Isso aí agora, o friso da chaminé, ela vai ajustar isso aí. E vai aquecer novamente. Então, ela percebe-se que ela tá vedando, né, com apenas o toque, né. Todas essas peças são unidas por uma solda chamada solda de estanho. Então agora nós vamos remover uma dessas peças. Então vamos aquecer sem deixar o bico parado assim, porque ele pode queimar o níquel, né? Então a gente vai aquecendo assim, ó. Remoção. Aquece a solda velha, né? Ela vai entrar em estado líquido.
Pega um paninho, feita a limpeza, nós vamos fazer a limpeza da peça também. Embora estamos com luva, nós vamos trabalhar com auxílio do alicate, né? Preferencialmente o alicate de bico redondo, porque ele não vai ferir a peça, certo? Fica com essa aparência dourada, porque essa é a aparência do latão quando ele não está oxidado. Faz a limpeza na peça também, todas as peças devem estar limpas. Feita a limpeza da peça também aqui, né? Aparência dourada, não pode ficar nenhum resquício do estanho anterior. Agora nós vamos usar a pasta de soldagem. Passa só em cima do lugar onde você fez a raspagem. Mesma coisa você vai fazer com a peça. Feita a limpeza e passada a pasta, a gente vai prender, né? Pode ser com araminho, né? De preferência cobre, né? Eu estou usando galvanizado aqui, ferro galvanizado, mas de preferência cobre, porque ele é mais maleável e, né, pode ser que seja um instrumento de laca que é fácil de arranhar, então o cobre ele não vai arranhar. Então nós vamos aquecer na peça e o mais importante de tudo é que nós não vamos derreter o estanho na peça, a peça vai derreter o estanho nela, certo? Então aquece o máximo que puder. Vamos lá. Olha lá, já dá para perceber que já começou a... Olha lá. Aqui nós já conseguimos perceber aqui que o estanho já desceu até essa parte, né? Agora nós vamos fazer o acabamento dessa solda, né? Que é remover essas partes que passou um pouquinho. Feito a limpeza, né? Tirado o excesso de solda, nós vamos passar uma massinha aqui, ó, né? Como sempre, aquela massa número 2. Então tá feita aí nossa solda em estanho, né? Feita a limpeza, passa uma pastinha, uma massinha de polir e esse aí é o resultado. Dando continuidade aqui, nós vamos agora passar para solda de prata. A solda prata, ela, diferente da de estanho, ela consiste no processo de fundição, certo? E nós temos, dá para ver aqui duas peças, certo? Nós temos duas peças aqui, né? Que eu já coloquei nessa garrinha aqui para facilitar. Que aí nós vamos fazer agora a solda delas. Com a peça aquecida, agora nós vamos pegar um pouco de fluxo e passar sobre a peça. Vamos aquecer essa peça até uma temperatura onde nós vamos poder fazer a fusão dessas peças com o bastãozinho de prata. Então, como é que a gente sabe quando tá bom de usar o bastão? Assim que essa peça começar a ficar com a coloração avermelhada. Já dá para perceber que eu pinguei, assim como o estanho, a prata ela vai derreter até que ela entre naquele vãozinho das duas peças, fazendo o processo de fundição. Assim que é feita a soldagem, nós vamos fazer a limpeza da superfície dessa peça com ácido sulfúrico. Nós aplicamos sobre toda a peça, né? Umedecendo o máximo possível. Após aplicar o ácido, nós vamos lavar essa peça em água comum. Então agora nós vamos fazer um polimento. Temos aqui o resultado da solda prata, certo? Peça depois de soldada,
feito o acabamento e polimento. Eu quero agradecer aqui o governo do estado de São Paulo, através do PROAC, pelo apoio, e a você que está nos assistindo, muito obrigado e até a próxima.